Olá, meus queridos amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui chegando no nosso estudo semanal de segunda-feira no Rosas da Mediunidade. Você já sabe, não é? Toda segunda-feira eu estou aqui prontinha às 20 horas, horário de Manaus, 22 horas, horário de Brasília, para estudar o livro dos médiuns, aqui no Rosas da Mediunidade. E olha, meus queridos amigos já entrando, Franklin, Diana, May, Planeta Bicho, VS Pontes, Rafaela, Sandra, Ionara, GSM Anjo, Claudinha, Amanda, Soraya, Sueli, tudo bem, meus amigos queridos, amigos de toda segunda-feira, muitos também de terça-feira, que bom ter sempre a companhia de vocês. Olha, alguém aqui entrando também, Carneiro Eziel, é isso? Oi, Sueli, boa noite, Onara, dando boa noite, mãozinha, tudo bem, meus queridos amigos? Sempre uma alegria ter a presença de vocês aqui conosco. Olha, Liliane, Inês, Agnaldo, Silvênia, Bruna, Dayana, oi, Bruninha, tudo bem? Oi, prima, Fernandinha, Nath. Olha, eu tento, meus amores, no início é mais fácil de realmente eu falar o nome de todo mundo, porque nós estamos iniciando, eu vou vendo direitinho quem está entrando. Eu sempre assim tento, na medida do possível, mencionar o nome de vocês, porque eu sei que a gente gosta, é uma forma de vocês também saberem que eu estou prestando atenção no que vocês colocam, nas observações de vocês. Oi, Gustavo, tudo bem? É que às vezes nós estamos no meio de um comentário, aí vão passando, eu não consigo mencionar o nome de todos, tá bom? Mas eu vejo sim, eu estou aqui acompanhando todos vocês que entram no nosso estudo de segunda, de terça, enfim, nos nossos encontros, tá bom? Lourenço, Eliflor, Lauro, meus amores, hoje nós vamos estudar, na realidade, o capítulo 15 do livro dos médiuns, da segunda parte do livro dos médiuns, sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos. O assunto é gigantesco, é muito, realmente o assunto, o conteúdo é muito grande, mas nós vamos tentar, no dia de hoje, abordar os aspectos fundamentais, aquilo que vocês não podem deixar de saber, ok? Rendra, Romeu, tudo bem? Oi, a Eli dando um alô pra gente, desejando muita paz para todos. Cici Gregório, Léo. Olha aqui a Bruninha dizendo, me sinto sempre muito especial em sua live. Você é, todos vocês são, tá? E, meus amores, então vamos fazer a nossa prece. Oi, Nath, a Nath colocou oi, Nath. Meus amores, vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos começar realmente o estudo, tá bom? Então vamos lá, nos colocando mais uma vez em contato com a espiritualidade amiga. Certamente os nossos amigos queridos já estão aqui conosco para aprender, para nos orientar, para nos intuir da melhor maneira possível, para que o estudo se faça realmente muito proveitoso para todos nós e que os aspectos, os pontos mais importantes do nosso estudo de hoje não deixem de ser abordados e internalizados por nós, para que a cada dia possamos conhecer um pouquinho mais das leis de Deus e tudo aquilo que envolve o tema mediunidade. Então, amigos queridos, obrigada pela presença, que todos nós possamos sentir as tuas vibrações de amor e de paz e que possam permanecer sempre conosco. Que assim seja. Olá, meus amores. Olha, Rodrigo entrou, algumas pessoas também adentraram, a Dani. A Bruninha colocando, amando aprender sobre o livro dos médiuns. É um livro difícil de ler sozinha, de fato. E quando realmente nós estamos juntos, fica mais fácil, porque nós vamos conseguindo, pelo menos depois que nós conseguimos entender a ideia principal, fica mais fácil a leitura e compreender os detalhamentos que o livro traz. Então, sem sombra de dúvida, o estudo em grupo é muito importante. Aqui a Eli colocando, saindo de uma live e entrando em outra. Eita, muito bom, Eli, bastante aprendizado, hein? Noite de aprendizado, realmente. Meus amores, então vamos lá. Olha, dando mais um alô aqui para Joyce, que entrou, Odete. Oi, Odete, tudo bem? Michele. Então vamos lá, meus amores. Na realidade, eu vou seguir a sequência que está aqui, mas eu já vou
e ao mesmo tempo trazendo algumas diferenciações importantes e falando simultaneamente dos 3 tipos de mediunidade de psicografia, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, Kardec, para falar do capítulo 15 sobre os médiuns, escreventes ou psicógrafos, ele já fala que essa aqui é a psicografia, digamos assim, é o método de mediunidade que ele coloca como sendo o mais simples, o mais cômodo e o mais completo. E por que ele diz que é o mais simples, o mais cômodo e o mais completo? Porque ele diz o seguinte: dessa forma, primeiro que os espíritos têm condições de revelarem melhor a sua natureza. Através da escrita que permanece, nós temos condições de avaliar melhor o conteúdo, porque não é algo que se perde. Nós temos condições de, pela palavra, pelo contexto, pela forma, pela linguagem do espírito, nós temos condições de saber se ele é um espírito mais evoluído, se ele é um espírito menos evoluído. E além disso, a faculdade da psicografia é uma faculdade que, por mais que ela inicie de uma forma mais intuitiva, ela tem plenas condições de se desenvolver com o treino, com o exercício, com a regularidade, fazendo dela, então, um mecanismo de comunicação com a espiritualidade excepcional. E é por isso que eles dizem, em sendo possível, havendo essa possibilidade, as mediunidades, elas têm que caminhar realmente, digamos assim, para a psicografia, por ser, como ele chama aqui, a mais simples, a mais cômoda e a mais completa, ok? E ele vai justamente trazer os tipos de médiuns psicógrafos, ok? Aqui o Ideal Psicologia entrou, Psicologic entrou, Tarcísio, Paulo, Fernando, Tamires, Falar da Vida, Cleilton, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amigos. Então, ele começa falando, na realidade existem, aqui ele coloca 3 tipos de médiuns, essencialmente, digamos assim, os principais, que é o que ele chama de médiuns psicógrafos mecânicos, semimecânicos e intuitivos. E nós vamos ver as diferenças principais e primordiais entre esses 3 tipos de mediunidade, ok? Então, o que ele diz aqui? Os médiuns mecânicos, eu não vou ler, eu já vou explicar para vocês. Os médiuns mecânicos é como se ele fosse, digamos assim, ele coloca como se ele fosse uma máquina. Por quê que é como se fosse uma máquina? Porque naquele caso, no caso dos médiuns mecânicos, o espírito, ele atua diretamente na mão, no braço, no ombro, digamos assim, no ombro e no braço do médium. Ele, digamos assim, dá um impulso energético, magnetiza aquele membro e de forma que o médium, ele sente, digamos assim, um impulso, uma força que não vem dele, não é ele que está controlando. Esse impulso não provém do médium, vem dos espíritos. Então ele recebe aquele impulso no seu braço, na sua mão, e ele escreve. E o que acontece? Esse impulso, essa atuação do espírito nos médiuns psicógrafos mecânicos é apenas no membro. Não passa a mensagem pela cabeça, pela mente, pelo intelecto do médium. Exatamente por isso, vejam bem o que eu vou dizer agora, exatamente por isso, eles são chamados médiuns mecânicos e eles são, digamos assim, inconscientes. O que quer dizer médiuns inconscientes? Que eles só vão tomar ciência do conteúdo da mensagem quando eles terminarem de escrever, que eles forem ler aquilo que está escrito. Porque para que eles pudessem saber do que se tratava, a mensagem precisaria passar pela sua mente, para que ele pudesse ter ciência, ter consciência daquilo que ele estava escrevendo. E isso não acontece na mediunidade de psicografia mecânica. O impulso e a atuação do espírito é exclusivamente no braço, no ombro, no braço, enfim, no membro do médium, ok? Isso é o primeiro ponto. Por isso que ele é chamado de inconsciente, porque ele só tem ciência daquilo que ele escreve na hora, depois, quando ele termina, que ele vai ler a mensagem. Perfeito? E aí é por isso que ele vai nos dizendo aqui, que ele, o braço dele, agita-se convulsivamente, ok? E dependendo do espírito ser mais ou menos calmo ou tranquilo, esse impulso é mais rápido, é mais forte ou ele é mais equilibrado, mais sereno.
Então, atua diretamente sobre a mão, dando esse impulso independente da vontade do médium. A Anita perguntando qual é o assunto. Capítulo 15, Anita, do Livro dos Médiuns, abordando sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos, tá bom? E aí ele ainda diz mais, é por isso que ele também não tem ciência do que ele escreve, também designado os médiuns mecânicos de médiuns passivos, ok? E isso é interessante porque nos mostra que realmente o médium não está tendo influência nenhuma sobre essa psicografia. Inclusive, enquanto o médium mecânico está escrevendo, sem saber o que ele está escrevendo, ele pode estar, por exemplo, claro que é uma situação mais rara, mas ele pode estar dialogando com uma outra pessoa, conscientemente dialogando com uma outra pessoa enquanto ele está escrevendo, porque o braço dele está sob o impulso do espírito. E é possível mesmo que um braço esteja sob o impulso de um espírito A, escrevendo a mensagem de um espírito A, e pode chegar até o braço B, digamos assim, o lado esquerdo, escrevendo sobre o impulso de um outro espírito. Porque já que ele atua no membro, ele não atua na mente, não há essa necessidade de passar, de ser um único espírito. Claro que isso é raríssimo, mas pode acontecer? Pode. Tanto com os médiuns psicógrafos, como com os médiuns artísticos de pintura, que podem com uma mão pintar uma coisa e com uma mão, a outra mão, pintar outra coisa. Ok? Meus amores, eu estou fazendo uma diferença inicial entre todos e depois eu vou aí para as perguntas, tá, Robson? Eu vi que você perguntou, mas eu vou primeiro fazer essa observação inicial e aí eu vou para vocês, tá bom? E aí eu vou agora falar um pouquinho, essas são as características principais do mecânico. Eu vou adentrar no semimecânico, aí eu vou nas perguntinhas e volto para explicar dos médiuns intuitivos. O semimecânico, ele é diferente. O espírito atua no braço e atua na mente. Ou seja, o braço recebe o impulso, mesmo contra a vontade do médium, recebe aquele impulso para escrever, mas a mensagem passa na sua mente. Só que ele só tem acesso à mensagem na hora que ele está escrevendo. Então, na hora que ele está escrevendo, a mensagem está vindo na mente dele, ok? Então, ele não tem ciência, acesso à informação antes. Ele só acessa a mensagem na hora que ele está escrevendo. Então, no caso dos médiuns semimecânicos, então, o movimento da mão também é independente da vontade. E aí, ele, na realidade, como ele diz aqui, tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. E os médiuns semimecânicos, digamos assim, a maioria dos médiuns psicógrafos são médiuns semimecânicos. Ou seja, percebem o conteúdo da mensagem na hora que eles estão escrevendo e também sentem um impulso, um forte impulso na mão, no braço, ok? Então, essas aí são as diferenças principais entre o semimecânico e o mecânico. Antes de adentrar no intuitivo, e ainda temos aqui os médiuns involuntários e de pressentimentos, eu ainda tenho várias informações para vocês, eu vou ler um pouquinho o que vocês colocaram e nós vamos continuar as nossas discussões e conversas, tá bom? O Robson coloca, Evelyn, boa noite, meu querido. Tenho imenso desejo no coração de psicografar, desde sempre, principalmente para consolar corações. Começando os estudos, tentei em casa e aí já vi os zombeteiros, ameaças. Robson, interessante a tua colocação. Isso é uma coisa que nós vamos falar aqui. Então, já que você colocou, eu já vou abordar. Vejam, para médios iniciantes, como é o seu caso, não se deve fazer treinos psicográficos na nossa casa ou em qualquer outro lugar, a não ser no centro espírita. E veja, não o ideal, tá, Robson, é que primeiro você estude, primeiro você faça os cursos que os centros espíritas oferecem de mediunidade, teoria e prática, que é o que nós chamamos de MEP, mediunidade, teoria, estudo, teoria e prática, para que lá você possa desenvolver a sua mediunidade de uma forma bem orientada, bem educada e desenvolva também a psicografia no centro espírita. Por quê? Exatamente o que você colocou, porque lá nós estamos muito mais protegidos pela ambiência, porque o centro ele é todo protegido, de modo que espíritos zombeteiros, levianos, ameaças, não, digamos assim, a probabilidade
desses espíritos chegarem para psicografar, chegarem realmente para interferir e atuarem no desenvolvimento da nossa mediunidade é infinitamente menor. Só se aconselha, veja bem, só se aconselha psicografia fora do centro espírita, nas nossas residências, na nossa residência ou em outros lugares, para médiuns que já são experientes, que já têm anos de trabalho e que já têm, digamos assim, muito equilíbrio, muita educação na mediunidade, onde o seu lar é um lar, digamos assim, saudável, onde há boa ambiência espiritual. Tudo isso é fundamental para que ele possa, mesmo no lar dele, estar sendo, digamos assim, assistido por espíritos positivos, por espíritos bons. Senão, acontece exatamente o que você colocou. Então, médiuns iniciantes não devem desenvolver a mediunidade fora do centro espírita, nem a de psicofonia, nem a de psicografia, nenhuma outra, tá bom? Aqui, a Bruninha diz, já vi lindas pinturas mediúnicas, acho super interessante. E é mesmo, Bruninha. E nós vamos, esse é o assunto do nosso próximo capítulo. O capítulo 16, nós vamos justamente estudar os médiuns especiais, onde nós vamos ver os médiuns artistas, tá? Que falem realmente pinturas, músicas, também é bem interessante, poético, são vários tipos de médiuns especiais. É o nosso próximo capítulo, na nossa próxima segunda-feira, tá bom? Planeta Bicho coloca, Chico escrevia com as duas mãos ou me engano nisso? Boa pergunta, Planeta Bicho. Na realidade, eu sei que ele detinha inúmeras mediunidades, tá? Mas eu não saberia te afirmar com segurança se ele escrevia com as duas mãos, tá bom? Mas é provável que sim, considerando o nível evolutivo dele e a facilidade que ele tinha para psicografar, tá bom? Então é provável que sim, você está inclusive colocando, talvez você tenha realmente lido algo com mais segurança do que eu, mas provável mas eu não tenho, digamos assim, segurança para te dizer isso nesse momento, tá bom? Aqui ele coloca, de pintura já vi no Arte e Cura aqui na Casa Espírita. O quê? Mas só a de pintura ou nas duas mãos? Tá bom? A Soraya diz, acho linda a pintura mediúnica. É belíssima, sem sombra de dúvida. Aqui, Bruninha, vamos ter um encontro de arte e cura aqui em Teresina e será transmitido ao vivo. Olha que interessante, Eli. Bom saber. Transmita assim para nós sabermos. O Robson coloca, sinto o desejo interno pela psicografia, com carinho e respeito. Esse desejo pode ter a ver com o plano de reencarnação, o plano reencarnatório? Com certeza, Robson, com certeza pode ter sim. Com o compromisso de trabalho na área, claro, pode sem sombra de dúvida. Normalmente as pessoas que são médiums, elas se comprometeram a isso em seu planejamento reencarnatório, vieram realmente com esse compromisso para trabalhar, para estudar, para desenvolver a mediunidade e seguramente ajudar no exercício da caridade, porque a mediunidade é o quê? Serviço no bem. Ela existe para que nós possamos servir em benefício do próximo, encarnado e desencarnado, tá bom? Aqui, a ele dizendo que o evento vai ser em março, estou tentando ver se os organizadores chamam a Evelyn nesse ou em outro evento. Oi, Eli, muito querida, muito obrigada. Se eu puder ir, seguramente eu vou, será uma grande honra poder estar aí com vocês, viu? Muito obrigada pela lembrança e pelo carinho. A Dayana diz, Evelyn, mas como saber se não existe mistificação dos próprios médiuns, no caso das mensagens semiconscientes? Veja, no início essa é a grande dúvida, e mais ainda do que nos médiuns semiconscientes, que de qualquer forma sentem um impulso no braço, então isso é algo que demonstra que tem uma força, uma inteligência ali além da dele, mais dificuldade sentem os médiuns intuitivos, porque é o que nós vamos adentrar, Dayana. Os médiuns intuitivos, eles não sentem impulso nenhum no braço. A mensagem chega previamente na mente dele, ele é como se fosse o intérprete. Ele compreende a mensagem e traduz para o papel, psicografa, com as suas próprias palavras ou com as palavras que ele absorveu. Mas, na realidade, ele é o intérprete da mensagem. E aí, no início, os médiuns têm muitas dúvidas, porque eles não sabem se isso é deles mesmos, como que o que nós chamamos de animismo, ou se de fato é a influência da espiritualidade. Tá? Mas quando nós estamos estudando e educando os médiuns, nós recomendamos que eles escrevam.
independentemente de ser a mensagem um pouco deles ou um pouco dos espíritos, que eles coloquem no papel. Precisa aflorar. Tá bom? E a partir daí, na hora da avaliação e tudo, nós vamos ler, fazer as análises e verificar se aquilo ali é mais animismo ou se aquilo ali é mais realmente mediunidade. Lembrando que no início, nós vamos ter sempre a preponderância do animismo. Vai ser 80% animismo, 20% mediunidade. Com o tempo, com o desenvolvimento, com a prática, é que nós vamos fazendo essa diferenciação e esse percentual vai se invertendo. Mas, Dayana, uma coisa interessante que nos ajuda a identificar o que é, se aquela ideia é nossa ou não é, seja no caso do semi-inconsciente, semi-mecânico ou do intuitivo, é porque muitas vezes, quando chega na hora da psicografia, que nós nos colocamos à disposição e que nós, digamos assim, limpamos a mente, deixamos a mente ali livre para que as intuições venham, não vem nada, fica um branco, é como se, é tão difícil nós ficarmos sem pensar nada, não é verdade? Mas na hora que nós queremos psicografar, que nós digamos assim, pronto, estou pronto, fico ali esperando ver o que vem na mente. Às vezes não vem nada, não vem nada. Então, isso é um indicativo de que não é nosso, porque veja, se fosse meu, se estivesse, o que é meu está ali, a todo momento à disposição de mim, certo? Então, se fosse algo meu, na hora que eu dissesse, ok, os pensamentos já estavam ali, porque eram meus, eu já ia começar a psicografar. E muitas vezes isso não acontece, o médium fica parado e diz, não vem nada, Evelyn, na minha cabeça não vem nada. E aí começa a vir uma palavra solta, uma imagem, alguma coisa. O que mostra que não é dele, porque se fosse dele já estaria ali, pronto, de imediato à sua disposição. Quando a sua mente esvazia e não chegam as coisas logo de imediato, mostra o quê? Que as coisas estão vindo realmente por uma outra inteligência e realmente dos espíritos. E aí começa devagarinho, esse trabalho não é logo de imediato que o médium vai escrevendo textos, tá? Muitas vezes são palavras soltas, nós sugerimos que o que vier à mente, seja uma palavra solta, um pensamento, escreva. Escreva, não trave. Mesmo que seja seu, escreva. Porque você tem que dar o start. E aí, a partir daí, as ideias vão vindo e, na realidade, vai acontecendo o desenvolvimento natural da mediunidade, tá bom? Isabela Magalhães pergunta, e a mediunidade de cura? A mediunidade de cura, minha querida, nós já falamos nas aulas anteriores, nos capítulos anteriores, nós já abordamos sobre a mediunidade de cura, tá bom? E aí eu ia sugerir, então, se você pudesse, dar uma olhadinha nas nossas... Eu estava aqui procurando para você qual foi o capítulo que nós abordamos sobre a mediunidade de cura, tá bom? E aí seria o caso, então, deixa eu olhar aqui, pronto, foi no capítulo 14, quando nós estudamos sobre os médiuns. Na aula passada mesmo, nós vimos sobre os médiuns de cura. Então, é só dar uma olhadinha na aula anterior, tá lá no YouTube, Rosas da Mediunidade, que aí nós vamos abordar com mais detalhes a mediunidade de cura, para nós não comprometermos o tema de hoje, tá bom, Isabela, minha querida? A Débora pedindo desculpas porque atrasou. Imagina, Débora, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Messias entrando, VS Pontes. Qual o objetivo da mediunidade, da pintura mediúnica? Nós vamos falar sobre ela na próxima semana, VS Pontes, mas ela tem uma finalidade belíssima, além, na realidade, de mostrar a imortalidade da alma, principalmente quando são pintores conhecidos. Quando, isso aqui, claro, estou só dando digamos assim, uma pontinha da aula que vem. Na realidade, quando o médium está pintando, todas as energias, todas as vibrações traduzidas naquele ato, elas se revestem em benefício de todas as pessoas que estão ali. Então, todas as vibrações são vibrações, quase vibrações curativas, que trazem energias maravilhosas para todas as pessoas que estão presentes naquele ambiente. Tá? Então, tem um objetivo não só visual, mas um objetivo também nobre no sentido de auxiliar na renovação das energias das pessoas, ok? Quais são os sinais de desenvolvimento da mediunidade de psicografia? Bom, Aguinaldo, essa tua pergunta eu vou abordar, eu vou então só falar aqui dos médiuns intuitivos, tá bom? E aí eu vou abordar esse aspecto dos sintomas para vocês. Eu já falei um pouquinho dos médiuns intuitivos, mas vou só reforçar
que os médiuns intuitivos, então, a mensagem passa só na mente do médium, ele recebe previamente e ele traduz, interpreta a mensagem e coloca no papel. Então vejam bem que nos médiuns intuitivos a mensagem chega antes, previamente, ele compreende, interpreta e pode traduzir com as suas próprias palavras. No médium semimecânico, psicógrafo semimecânico, a mensagem chega na mente dele e ele tem ciência na hora que ele escreve e recebe também o impulso no braço. Já o mecânico, ele não tem ciência da mensagem, porque a mensagem não passa pelo cérebro dele. Só a mensagem, ele só recebe o impulso no seu braço e ele escreve de forma automática. Por isso, ele só vai conhecer a mensagem quando ele terminar que ele ler a mensagem, tá bom? Agora, o Agnaldo perguntou sobre os sintomas da mediunidade. Existem vários sintomas, não significa que os médiuns psicógrafos vão sentir exatamente todos esses fenômenos igualmente, tá bom? E aí, a Soraya já responde a sua pergunta, tá bom? Então vamos ver alguns dos sintomas que podem sentir quem tem mediunidade de psicografia. Então ele pode sentir tremores nas mãos, mudanças involuntárias no desenho das letras quando ele escreve normalmente. Porque a mediunidade de psicografia tem determinadas pessoas que têm potência que são chamados de médiuns psicógrafos polígrafos, que são aqueles que alteram a escrita, o desenho, a letra. Conforme o espírito que se comunica, a letra também se modifica, tá bom? Então, quando as pessoas normalmente têm tremores nas mãos, ou, por exemplo, percebem determinadas mudanças involuntárias na letra, quando eles estão escrevendo qualquer coisa, isso já é um start, um alerta, tá? Porque pode ser aí já a influência de um espírito. Movimento involuntário das mãos durante a escrita, dando um indicativo de mediunidade psicógrafa mecânica ou semimecânica. Quando a pessoa ouve vozes pedindo que se efetue a escrita de determinada mensagem, pode ser externamente ou internamente. Então isso é um indicativo também de que a pessoa pode ter mediunidade de psicografia. Quando a pessoa tem uma forte intuição e sente a aproximação de entidades e, na realidade, entidades que querem, que se dispõem a escrever qualquer coisa. Tá? Então a pessoa, além de perceber, vejam bem que aí já tem a mediunidade também sensitiva, porque percebe a influência, a chegada desses espíritos e a vontade da escrita, sente uma necessidade de escrever sobre assuntos os quais não conhece e mesmo não tem interesse, demonstrando ali a inteligência ou a vontade de uma outra pessoa, de um outro espírito, que é o espírito desencarnado. Então, quando ele sente vontade de escrever por algo que ele não tem muito conhecimento ou mesmo interesse, isso é um indicativo, uma pista de que ele pode ter mediunidade de psicografia. Quando ele escreve palavras estranhas ao seu conhecimento, lembrando que nos médiuns mecânicos, ele escreve coisas sem si mesmo ter consciência daquilo, porque não passa pela sua mente. Então, quando isso acontece, que a pessoa está escrevendo e determinadas palavras estranhas surgem, também é indicativo. Se perde a consciência durante a escrita, qualquer que seja, em qualquer momento, eventualmente isso acontece. Quando tem a mudança de linguagem durante a escrita, todos nós temos uma linguagem, um tipo, um estilo de escrita, tá? Então nós conhecemos, esse texto tem o perfil da Evelyn, esse texto da Soraya. E quando nós escrevemos textos, situações distintas, com uma linguagem diferente, nós mesmos, é o indicativo de que há ali, na realidade, mediunidade de psicografia, onde eu já estou traduzindo a linguagem, a personalidade de outros espíritos. O estilo da assinatura também pode mudar constantemente sem que eu mesma me dê conta, ok? Mudança de personalidade enquanto escreve também, tá? Então, sentimentos de alegria, de raiva, de angústia, como se eu fosse pessoas diferentes enquanto eu escrevo. Também é um indicativo de mediunidade. Quando eu sinto arrepios, bocejos, sensações de eletricidade envolvendo o corpo, toques pelo corpo, como se eu estivesse sentindo a presença de espíritos, de alguma coisa me tocando, tá bom? Ou eu posso sentir frio, posso sentir calor. Tudo isso são indicativos de mediunidade, de psicografia, além de sentir dor. Muitas vezes nós sentimos uma dor no braço,
tá? É como se o braço estivesse sempre meio dolorido. Sabe quando nós escrevemos muito, muito, que ficamos com o braço cansado, o braço pesado? Isso também é um indicativo de mediunidade, de psicografia, ok? Então, assim, nós já temos aí alguns indicativos que vão ajudar vocês a identificarem se tem ou não esse tipo de mediunidade, ok? A Soraya diz como saber qual o tipo de trabalho mediúnico que devemos desenvolver no centro. Na realidade, Soraya, a nossa primeira preocupação não é o tipo de trabalho, é estudar. Fazer o preparatório, o curso preparatório da mediunidade, porque é uma coisa natural. Quando nós terminarmos o curso de mediunidade, a própria casa, o próprio dirigente do curso, vendo as aptidões de cada um, vendo a habilidade maior ou menor de cada um dos médios, vai orientar, vai indicar determinados trabalhos dentro da casa. Então não se preocupe nesse momento, o mais importante é você estar preparada, em condições, com conhecimento e disponibilidade para estudar, que o resto virá naturalmente, ok? O José Carlos pergunta: a mediunidade é adquirida por um débito de outra vida passada? Pode ser, não necessariamente, mas pode ser. Lembrando, José Carlos, que a mediunidade, ela pode ser naturalmente, a mediunidade na nossa condição aqui é o que nós chamamos de mediunidade de prova ou mediunidade provacional, onde nós, na realidade, em função, como você colocou, de equívocos, de débitos do passado, pedimos para virmos médiuns nessa encarnação, para que através da mediunidade possamos acelerar o nosso progresso, possamos resgatar mais rapidamente os equívocos do passado. É como se a mediunidade ela acelerasse a evolução. Então, em vez de subir um degrau, eu subo 2, 3 degraus, tá bom? Claro que toda a mediunidade é de prova? Não. Jesus veio com todas as mediunidades e não era mediunidade provacional, já era uma mediunidade natural, uma conquista do seu espírito. Tem também as mediunidades que vêm como missão, missionários, como os grandes avatares da humanidade, que podem ter vindo com mediunidade, e era uma mediunidade não provacional, mas missionária, tá? Mas a grande maioria da população da humanidade terrena, pela nossa imperfeição ainda, estamos na mediunidade provacional, com o objetivo realmente de nos comprometermos a trabalharmos corretamente na mediunidade, muitas vezes para resgatar equívocos do passado. Mas nós não podemos, digamos assim, ser taxativos que em todas as situações é assim, tá bom? A Anitta pergunta: oi, e a Cleide Diniz aqui dá um boa noite minha querida. A Anitta diz: hoje voltei para o centro, estou muito feliz, é na Casa de Caritas. Poxa, Anitta, que bom, minha querida, parabéns. Espero que você continue se sentindo bem, alegre e feliz por lá estar, tá bom? A Cleide diz: acabei de chegar do centro, muito feliz. Que bom, né, meus amores? O Planeta Bicho diz: Evene, textos escritos pela intuição e muito bonitos. Qual o intuito deles? Sempre instruir. Lembremos que mediunidade de psicografia é mediunidade de efeitos inteligentes, tá? É um dos tipos de mediunidade de efeitos inteligentes. Com o objetivo, mediunidade de efeitos inteligentes tem o objetivo de instruir a humanidade, de auxiliar a humanidade no progresso e no seu desenvolvimento. Por isso que as mensagens, sejam intuitivas, sejam mecânicas ou semimecânicas, têm sempre o intuito de instruir aqueles que, digamos assim, têm a oportunidade de ler aquelas mensagens. E é exatamente por isso que as mensagens psicográficas, elas não são, digamos assim, destinadas, tá, para espíritos sofredores, porque espíritos sofredores precisam de diálogo, de esclarecimento. Por isso que a mediunidade de psicofonia, para eles, é a mais indicada. As mensagens psicográficas, elas são mais para espíritos mais evoluídos, espíritos instrutivos, espíritos benévolos, amigos espirituais, que vão trazer sempre mensagens instrutivas, de orientação para o trabalho da casa, tá bom? Conselho para o grupo, mas para a comunicação de espíritos sofredores, o ideal é sempre mediunidade de psicofonia, porque eles precisam daquele esclarecimento e do diálogo, que não é possível na psicografia. Aí ele coloca: a energia no momento das pinturas ao som das músicas eruditas, dentre Chopin e Beethoven, é algo incrível, e de fato é algo incrível mesmo, tá bom? E tem esse efeito fantástico, até mesmo na cura das pessoas.
O Agnaldo coloca dormência, por exemplo, também. Dormência, uma sensação de dormência, de peso nos ombros e no braço. Também, Agnaldo, é um dos sintomas, tá bom? A Dayana diz, me falaram uma vez que eu iria psicografar e eu adoro escrever e tenho medo mesmo de vir a desenvolver essa mediunidade. Agora no curso que vou iniciar da mediunidade, escrever coisas minhas. Dayana, esse receio todos têm. No sentido de as mensagens não serem verdadeiramente psicográficas, serem animismo, serem nossas, tá? Mas tenha certeza que isso aqui, já que você falou, eu já vou adentrar num outro assunto. Vejam, meus queridos amigos, quando o médium resolve psicografar, não pensem que ele já psicografa. O certo é ele passar por um período de adaptação. O que é período de adaptação? É um período de treino de psicografia. E que esse treino é longo. Ele varia de alguns meses a 2, 3 anos, onde os espíritos, na realidade, vão estar treinando, tá? Desenvolvendo cada vez mais e devagar aquele médium de psicografia, para só depois desse período começar a psicografia de fato. Ou seja, onde os espíritos vão saber se realmente aquele médium se dedicou com disciplina verdadeiramente para uma mediunidade de psicografia séria, ou se ele vai ser um médium de psicografia eventual. Então, no início, é treino e treino de psicografia. Então, não pense que quando vocês terminarem o curso, vocês já vão sair, vocês ou nós, já vamos sair psicografando. Não é assim. Existe esse período de adaptação extremamente necessário. Exatamente, Dayana, para que nós possamos, pouco a pouco, ir purificando a mensagem, com menos animismo e mais conteúdo verdadeiramente mediúnico, ok? Evelyn, e sobre as cartas psicografadas, no caso digitadas, como se procede? Já recebi uma, mas digitalizada. Aí, na realidade, depende, tá? Às vezes, os médiuns recebem manualmente e digitam, ou às vezes, principalmente no caso da semimecânica e tal, na realidade é a mesma coisa. Vejam, porque o impulso vai na mão, certo? Vai no braço. Então, se a pessoa já tiver com a mão no computador, ela já começa a desenvolver e já começa a expor a mensagem, tanto no computador quanto no lápis, no papel, da forma que for que tiver presente, tá? Então, na realidade, o raciocínio, a forma, o procedimento é o mesmo, tá bom? Lembrando que eu já falei isso também nas aulas passadas, só que na mediunidade de psicofonia e na mediunidade de vidência. Mas aqui é a mesma coisa, tá bom? Claro que antes de iniciar o processo, o médium, ele recebe uma magnetização aqui no chakra coronário pelos mentores, pela equipe que vai trabalhar com ele, tá? De modo que aquela magnetização, na realidade, atinja a glândula pineal, desenvolva o hormônio chamado melatonina, para que ele possa, digamos assim, através daquele hormônio da melatonina, acionar para, digamos assim, a percepção das instruções, das orientações do mundo espiritual, para que você consiga desenvolver a psicografia, seja no computador ou seja no papel, tá bom? Vamos lá então. Porque quando chego no centro não paro de bocejar? Meireles, aí existem várias situações. Muito comum é que na realidade as pessoas bocejem e sintam sono quando chegam no centro espírita, porque os espíritos inferiores que não querem que nós cresçamos, que nós aprendamos, que nós evoluamos, eles ficam, digamos assim, nos dando sono. Um sono muitas vezes, um bocejo incontrolável, um sono muito grande, para que nós, na realidade, naquele estado de dormência, tenhamos dificuldade de assimilar as orientações, o evangelho, as instruções, e assim continuemos na ignorância, porque como nós comentamos, a intelectualidade, os ensinamentos, o estudo nos liberta. E se nós nos libertarmos, não vamos, digamos assim, ficarmos presas fáceis para esses corações que não querem que nós cresçamos. Então, eles normalmente têm pessoas que dormem, que não é um sono tão forte que elas não conseguem resistir. Quando termina o centro, elas despertam como se elas não tivessem dormido nada, como se elas não tivessem cansadas, perfeitas, normais. Tá? Então, isso aí é influenciação espiritual.
Pode ser também indicativo de mediunidade? Pode, tá? Mas, no primeiro momento, principalmente se ainda não há estudo, não há perseverança ainda no desenvolvimento do trabalho, do estudo, é mais indicativo de ser realmente alguma influência espiritual, tá bom? O espírito ajuda na formação do médium? Pergunta o Paulo. Seguramente. Nós temos, além do nosso amigo espiritual, que é o que nós conhecemos como anjo da guarda, todo médium tem um guia mediúnico, que é diferente, pode até ser o nosso amigo espiritual, mas normalmente é diferente, tá? É um guia que trabalha conosco diretamente no desenvolvimento da nossa mediunidade, tá? Então nós temos o guia que está sempre conosco, nos ajudando no desenvolvimento e vai estar sempre presente conosco, principalmente na mediunidade de psicografia, mas na realidade em todas, tá bom? E outra coisa interessante para falar para vocês é que quando nós estamos trabalhando na psicografia, nós não estamos sozinhos. Normalmente nós temos um grupo de espíritos, tá, que trabalham conosco nesse desenvolvimento. Então, na realidade, muitas vezes o médium ele psicografa algo. Eu vou colocar aqui mais ou menos, tá bom? Em torno de 5 a 10 espíritos que psicografam por intermédio dele. Porque como tem mais espíritos querendo psicografar do que médiuns psicógrafos à disposição, acaba que o médium atende, na realidade, vários espíritos, psicografa vários espíritos. E para que possa haver essa psicografia de várias pessoas, não basta querer, tem todo um processo, como eu até coloquei aqui. Na realidade, precisa haver um estudo por parte tanto do médium quanto do espírito. O espírito precisa aprender, por exemplo, entender. Eles estudam lá no plano espiritual para se comunicar também. Precisam entender sobre o mecanismo mediúnico. Eles têm que entender a conduta, como o espírito deve se conduzir diante da mediunidade, diante do médium. Ele tem que saber, por exemplo, que tem que haver entre médium e espírito uma certa afinidade fluídica, uma afinidade orgânica, ou seja, existem vários requisitos para isso. Mas depois que esses espíritos vão pouco a pouco se comunicando, eles vão ampliando essa sintonia com o médium, de modo que fique cada vez mais fácil se comunicar através daquele médium, tá bom? Então, em regra, o médium ele vai ter vários espíritos aí que vão psicografar, vão ter a oportunidade de psicografar através dele. E essas equipes, inclusive, Paulo, eles estudam no plano espiritual. Depois que o médium sai, por exemplo, dessa fase de adaptação, que pode durar meses e anos, ele também, o médium em desdobramento, participa de vários cursos no plano espiritual. Ele, junto com a equipe de espíritos que trabalha com ele na psicografia, eles participam de estudos, têm acesso às várias bibliotecas do plano espiritual, justamente para aprender, para estudar sobre, digamos assim, um assunto em especial, sobre algo que ele vai psicografar, tá? Então, sem sombra de dúvida, o espírito ajuda demais na formação do médium. Aqui ele diz, a Eli coloca, foi bem na hora que você me respondia, mas deu para entender tudo, gratidão. Ai, que ela saiu sem querer, mas conseguiu, né, Eli? Que bom. O Fernando coloca, não tenhamos pressa, estamos treinando para a próxima encarnação. Com certeza, o importante é devagar e sempre. Treinemos agora, treinemos em desdobramento e continuemos nos esforçando sempre para isso, para que nós possamos sair daqui melhor do que entramos, tá bom? A Dayana coloca, igual André Luiz, né? Ele estudou muito antes no mundo espiritual para depois passar suas mensagens. Exatamente, tá? Então, por exemplo, sobre esse estudo que os espíritos fazem no plano espiritual, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá bom? Oi, Luque, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Vejam. Aqui eu coloquei alguma coisa agora em relação aos espíritos que vão trabalhar conosco nos processos de psicografia. Então, por exemplo, como eu falei, eles participam de cursos de aprendizado no plano espiritual. Então, eles vão estudar sobre o mecanismo mediúnico, sobre a conduta que os mensageiros devem ter. Tá? Claro que espíritos inferiores podem se comunicar sem fazerem esses cursos, como o Robson até colocou. Claro que existe, mas o que acontece?
há uma perda energética do médium muito grande e nós não temos as proteções fluídicas indicadas. Então, quanto mais estudo e preparo tiver o espírito que vai se comunicar, melhor. Então, ele vai aprender, por exemplo, os espíritos no plano espiritual, sobre o funcionamento físico e energético do processo mediúnico. Eles vão estudar sobre a ligação perispiritual e mental com o encarnado, porque durante a comunicação mediúnica há uma ligação perispírito a perispírito, ou seja, perispírito do espírito e perispírito do médium, há uma ligação, elas se conectam, ok? E há também uma conexão mente a mente, ok? Com exceção do caso de psicografia mecânica, mas nas outras duas dá. Então eles vão estudar como se dá esse processo, esse funcionamento. Eles vão aprender que as conexões de espírito e dos médiuns não são imediatas. Eu quero psicografar através daquele médium e pronto. Não. Precisa ter afinidade orgânica, uma certa afinidade orgânica, uma sintonia de algum momento de pensamentos, um desejo real do encarnado, principalmente na tarefa de servir, de fazer o bem, tá bom? Os espíritos vão aprender ainda sobre ética, sobre conduta, respeito à intimidade do médium, ao livre-arbítrio do médium. Já imaginou se o espírito que vai se comunicar ficasse o tempo todo ao lado do médium, sem que ele pudesse ter sua própria vida, sua intimidade, suas particularidades e até mesmo seu livre-arbítrio, se ele não, digamos assim, respeitasse os desejos, as vontades do médium? Então não pode. Então tudo isso o espírito ele também tem que aprender, entender para que ele possa ser um espírito que bem assiste o médium. Além disso, eles frequentam o lar do médium por um tempo, para conhecer os hábitos, para conhecer, na realidade, o seu cotidiano, para entender um pouco como ele pensa, como ele age. Isso é importante para que ele possa ter essa afinidade com o médium. Claro que os espíritos, eles preferem os médiuns que são mais instruídos, sem vícios, que estudam, porque eles são médiuns mais fáceis, mais flexíveis para eles. Não que eles não ajudem os outros médiuns, eles ajudam, tá bom? Claro, mesmo sendo mais difíceis, tendo menos conhecimento, eles são ajudados também. Mas a espiritualidade vai optar, claro, pelos médiuns mais apropriados, que têm mais experiência, que têm mais estudo, que se colocam mais à disposição deles. Nós também. Quanto melhor é o profissional, mais nós o queremos, certo? Além disso, não há psicografia sem um acordo prévio com o médium, tá? Então, na realidade, há esse acordo ou antes de reencarnar ou mesmo durante os desdobramentos espirituais do médium. Então, há um encontro do médium com a equipe que vai trabalhar com ele no plano espiritual para que eles possam acordar numa conversa fraterna que vai haver esse trabalho de psicografia e como ele se dará. Então, tem que haver esse acordo, tá bom? E uma coisa interessante também é como é que, por exemplo, o médium vai saber que ele deve começar a desenvolver a mediunidade, se ele não sentir de pronto logo todos esses sintomas, ou alguns desses sintomas. Então, muitas vezes, os espíritos, eles utilizam o que eles chamam aqui de projeção de imagens sobre a escrita. Eles, durante o sono, por exemplo, ou mesmo em vigília, eles mostram imagens dentro da mente do médium, dele escrevendo, dele psicografando. Então, aquela imagem da psicografia, ela é colocada na mente do médium para que ele possa saber que, na realidade, ele deve começar a iniciar um processo de psicografia. Além disso, eles promovem uma sensação de formigamento no braço, nas mãos, tá bom? Então, além disso, esse formigamento acompanha e sempre nos sonhos, nas visões. Ai, desculpa, eu bati aqui. Então, através dos sonhos e nas visões, eles sempre colocam essas imagens do médium psicografando, imagens de psicografia, para que o médium possa compreender que chegou o momento dele começar o trabalho, o teste, o treino de psicografia, tá bom? Ele coloca, e quando passamos a ouvir nosso nome? Exemplo, no meio da madrugada, acordar por ouvir nitidamente meu nome. É meu mentor? Pode ser, ou não. Na realidade,
Quando nós estamos ali dormindo, nós estamos em desdobramento mediúnico. Desdobramento mediúnico não, em desdobramento, emancipação da alma. E durante esse processo, nós nos desligamos parcialmente do corpo físico, vivemos parcialmente a vida de espírito e acessamos o plano espiritual. E nesse acessar do plano espiritual, nós vemos, falamos e nos relacionamos com os espíritos desencarnados e outros espíritos encarnados também em desdobramento pelo sono. Então, esse espírito pode chamar você e você pode acordar e ouvir, perceber que alguém lhe chamou. Pode ser alguém bom, pode ser o seu amigo espiritual, o seu mentor, um familiar seu, como pode ser alguém que não lhe vê com bons olhos, tá? Isso tudo vai depender da sua sintonia, do seu preparo para o dormir, dos seus pensamentos, da sua conduta, da forma como você na realidade, age, pensa e fala no seu dia a dia. Em função da sua sintonia mental, você provavelmente durante a emancipação da alma vai estar assistida por espiritualidade amiga ou inferior, tá bom? A Lidiane coloca: na hora de dormir tenho muita vontade de escrever, como se pensasse em histórias de pessoas que nunca vi. Na escrita, como diferenciar imaginação de psicografia? No primeiro momento, Lidiane, só o tempo, tá bom? Só o tempo, na realidade, a prática e principalmente estudo é que você vai ter, na realidade, você vai ter condições de diferenciar isso com clareza e segurança. No início, essa dúvida ela é normal, tá bom? Por isso que eu aconselho a você que nós possamos sempre estar estudando aqui, tirando as dúvidas, mas o ideal mesmo é que você possa fazer esse curso de mediunidade, estudo e prática, que os centros espíritas oferecem, principalmente centros espíritas sérios, confiáveis, tá bom? Tem que oferecer esse estudo para que você possa, de uma forma bem orientada, ter um instrutor que vá pouco a pouco ajudando, orientando, tirando as dúvidas, encaminhando os alunos no desenvolvimento da mediunidade. Mas no início, isso é normal, tá? Então, essa sua vontade de escrever que você tem, se você não tem, por exemplo, eu comentei aqui os sintomas, certo? Dependendo dos sintomas que você tem, realmente, se você acreditar que você possa ter uma mediunidade, então realmente eu indico que você não desenvolva isso ainda na sua casa e que você realmente procure estudar e procurar um centro espírita para ter mais segurança, porque senão você pode, na sua casa, sem proteção, ser envolvida por espíritos infelizes, levianos, brincalhões, e isso não vai ser bom para você, tá bom, meu amor? Aqui a Sueli também falando que ela percebe isso. Então, olha, isso aí é um indicativo, sim, também de mediunidade. Até mesmo de a mediunidade audiente, que é aquela que você consegue ouvir os espíritos. E esse ouvir, muitas vezes, é externo, como eu falo, ou mesmo internamente na nossa mente, ok? Olha a Sueli dizendo: eu ouvia muito a voz de um espírito inferior que deixava minha mãe comer ou beber, que não deixava... que deixava minha mãe comer ou beber. Nada, tinha 6 anos mais ou menos. Não sei se ela não deixava ou deixava, mas atormentava a mãe dela. Ou seja, tá vendo? Um espírito que não era realmente positivo. Então, por isso que nós temos que ter cuidado no desenvolvimento da mediunidade na nossa casa, tá bom? E lembrar sempre, tá bom? Fazer o evangelho no lar, constantemente, para que o lar de todos nós esteja sempre protegido e amparado pela espiritualidade amiga. Aqui o Cândido Wendel diz: eu tenho um canal no YouTube, já vi várias vezes coisas sobrenaturais e para completar sou espírita. Veja, o ideal, quando nós vemos tantas coisas sobrenaturais, é realmente procurar estudar na codificação. Quase sempre, Wendel, quase sempre tem uma explicação lógica, porque dentro da doutrina espírita nós sabemos que não existe o sobrenatural ou o miraculoso. O que existe são, na realidade, fenômenos regidos por leis espirituais ainda desconhecidas da humanidade, mas que um dia serão conhecidas e a humanidade saberá que, na realidade, não há nada de sobrenatural ou miraculoso. Então, é por isso que nós devemos estudar sempre, Wendel, tá bom? Realmente, o estudo é fundamental para o nosso esclarecimento.
A Dayana coloca, Evelyn, e os espíritos pseudo-sábios que escrevem mensagens errôneas sobre a doutrina? Interessantíssimo, é por isso que nós precisamos estudar e principalmente examinar com muito bom senso, muita lógica e critério, Dayana, o conteúdo das mensagens. E é por isso que é tão bom a psicografia, tão boa a psicografia, porque a mensagem está lá. Então, nós devemos ler, devemos prestar muita atenção na linguagem utilizada, porque espíritos bons usam sempre uma linguagem boa, uma linguagem leve, uma linguagem instrutiva, não impõem, não usam imposições, tá? Os espíritos pseudo-sábios, que se consideram, como o nome já diz, sábios, são muito orgulhosos, então normalmente impõem, às vezes querem impor as suas ideias. Então, por isso que nós precisamos estudar o Livro dos Médiuns. Nós vamos chegar nessa parte, inclusive. Mais à frente, ele vai nos ensinar a fazer a análise das mensagens, tá? Para que nós possamos não sermos mistificados pelos espíritos. Então, ele vai ensinar quais são os critérios que nós devemos utilizar na análise das mensagens, para que nós possamos saber se é um espírito pseudo-sábio, um leviano, um impuro, um bom espírito, enfim, superior, para que nós possamos saber em qual ordem e classe da escala espírita aquele espírito se encontra, tá bom? O Paulo dizendo aqui, agradecendo, né, parabenizando pelas explicações, dizendo aqui que é de fácil entendimento. Que bom, Paulo, eu realmente procuro ser didática e bem objetiva, para que nós possamos compreender e não fiquemos com dúvidas, tá bom? O Gustavo coloca, sobre os desdobramentos, as pessoas que têm insônia são espíritos que têm medo de fazer tal desdobramento? Não necessariamente, tá? Isso pode, digamos assim, influenciar? Pode. Tem pessoas, Gustavo, que em função dos desdobramentos que realizam e em função das companhias espirituais que têm durante o desdobramento, têm receios de dormir, ficam realmente preocupados porque muitas vezes têm muitos pesadelos, são influenciados por espíritos vingativos, obsessores, fazendo com que eles tenham um desequilíbrio do sono e realmente causa a insônia, tá? Então, isso muitas vezes é uma bola de neve. Então, seguramente, o preparo para o dormir é fundamental, a oração, a meditação, a alimentação leve, leituras edificantes, programas saudáveis, oração, pedindo sempre para que o amigo espiritual acompanhe as pessoas durante o desdobramento, para que elas possam estar realizando atividades construtivas e, consequentemente, melhorando o seu sono, tá bom? A Lidiane pergunta, a psicografia é sempre feita apenas manuscrita? É possível usar eletrônico? E sim, Lidiane, nós falamos, é possível sim, tá bom? Hoje em dia já tem pessoas que psicografam muitas vezes, já percebem a intuição e digamos assim, aquela força no braço, até mesmo nos computadores, nos meios eletrônicos, tá bom? Então, isso já acontece, tá? Eu conheço, não conheço muitas pessoas, tá bom? Mas já conheço algumas pessoas que já me relataram exatamente isso, que inclusive, no caso da psicografia mecânica, inclusive, que elas digitaram e, na realidade, quando elas foram ler, é que elas perceberam que a mensagem era completamente diferente, enfim, elas não tinham consciência daquilo que elas tinham escrito no computador, tá bom? Então, acontece também. Um espírito que está no umbral pode nos visitar? Veja, se ele for amparado e assistido por algum outro espírito, ele pode. Tá, Alícia? Porque veja, se ele está no umbral, ele está numa região de sofrimento, de angústia, e aí ele pode sair de lá. Ele pode sair se houver um espírito mais evoluído que o retire de lá e possa, quando ele estiver numa condição melhor, visitar os seus parentes, amigos ou alguém, ou mesmo para aprender alguma coisa, tá? Ou só se isso acontecer, na realidade, por conta dos espíritos mais vingativos, trevosos, mas é mais difícil, tá bom? O que acontece é o seguinte: existem espíritos que estão em regiões trevosas, que trabalham, que são escravos de, digamos assim, chefes das trevas, com muita intelectualidade, e eles trabalham, são quase escravizados mesmo
por esses chefes trevosos. E eles vêm aqui na Terra realizar trabalhos de obsessão, de influenciação negativa, tá bom? E eles estão em regiões umbralinas, na realidade são chamadas regiões trevosas, porque existe diferença entre umbral e umbral normalmente são mais espíritos culpados, às vezes não são tanto espíritos maléficos, impuros, criminosos. As regiões trevosas são algo ainda mais forte, mais difícil, são aqueles espíritos realmente voltados para o mal. E esses têm intelectualidade e voltam aqui na Terra sempre para nos influenciar negativamente, tá bom? GSM Gustavo diz, ou GSM Anjo diz, eita Gustavo, tenho essa dúvida também, pois minha insônia é crônica, sofro com ela desde os 4 anos, ok? Bom, então já comentei um pouquinho, né? Meus amores, deixo aqui eu só colocar uma coisinha para vocês antes de nós finalizarmos, tá? Que na realidade falta um minutinho para nós finalizarmos com a nossa live. Lembrando que, eventualmente, as pessoas que já estiverem lá na frente com experiência no desenvolvimento da mediunidade de psicografia, se são médiuns experientes e querem realmente trabalhar também, não apenas no centro espírita, mas também nas suas residências, como fazia, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, o ideal é sempre ter um horário e um dia predeterminado para a psicografia, para que haja um planejamento da equipe espiritual também em relação àquele trabalho, tá? Então, quanto mais disciplina e planejamento houver, melhor será. Até porque ele sabe que naquele momento a espiritualidade amiga, a equipe espiritual vai estar junto com ele, presente com ele naquele momento, do que ele a qualquer momento, agora vou psicografar e resolve psicografar, tá bom? Então, não se deve fazer assim, deve ser realmente sempre ter um horário e um dia específico para isso, tá bom? Meus queridos amigos, nós já falamos basicamente tudo que nós tínhamos aqui colocado como importante. Pronto, só para finalizar, o maior obstáculo para o desenvolvimento da psicografia, nós podemos dizer aqui que seria o desinteresse do médium. O que eu quero dizer com isso? Porque exige disciplina, exige comprometimento. E muitas vezes o médium, envolvido pelo mundo, pelas exigências do mundo, pelos compromissos do mundo, acaba, muitas vezes, inicia de uma forma muito dedicada, mas no meio do caminho realmente percebe que o comprometimento é muito grande e acaba relaxando naquele trabalho a ser desenvolvido. Então há, na realidade, um apelo da espiritualidade para que nós possamos verdadeiramente realizar o trabalho que nós nos comprometemos, sabendo que não é à toa que nós estamos médios, que viemos médios, mas sim com o objetivo de crescer, de evoluir, de trabalhar no bem. Então, realmente, por mais comprometimento que tenha, nós precisamos cumprir com as nossas responsabilidades, tá bom? Bom, o Cândido Wendel traz aqui um depoimento sobre algo que ele filmou aqui no sítio, né? Ele diz aqui: fui filmar às 3 da manhã, acabei filmando uma criatura no sítio atrás da casa, estão achando que é um lobisomem. Hoje a polícia esteve aqui e acharam umas árvores todas arranhadas. Estou com muito medo. Wendel, minha sugestão, meu querido, ore, implante o evangelho no lar, na sua casa, onde você estiver, tá bom? Pode ser que seja algo físico, tá bom? Até porque, na realidade, as próprias árvores estavam arranhadas, é possível que seja algo físico, é mais provável até que seja algo nesse sentido, até porque apareceu também na câmera, tá bom? Mas, de qualquer forma, ore, peça sempre a ajuda da espiritualidade amiga para que você esteja protegido, para que a sua família também. Tenham a certeza que nós não estamos desamparados pela espiritualidade amiga e eles estão sempre conosco, nos ajudando a todo momento, tá bom? Só vou responder a última perguntinha da Sueli e nós vamos finalizar, tá bom, meus amores? A Sueli pergunta: gostaria de saber se esses espíritos trevosos conseguem ser felizes com o sofrimento do outro. Na realidade, é uma felicidade falsa. Na realidade, eles são tão infelizes, Sueli, eles são tão infelizes que eles se sentem incomodados com a felicidade do outro. Por quê? Porque os outros têm mais felicidade e eles vivem em sofrimento. Então, eles têm inveja da felicidade dos outros. Então, eles querem que todos sejam infelizes e sofredores como eles, entendeu? Então, muitas vezes, não é porque eles fiquem felizes com a infelicidade, é porque, na realidade, eles não aguentam, dói para eles perceber que os outros são felizes e eles não. Não tem pessoas na Terra, Sueli, que se incomodam com a felicidade do outro?
tá? Como quem diz, poxa, só o outro é feliz e eu não. E quando acontece alguma coisa ruim com o outro, a pessoa a pessoa pensa, não sou só eu então, sabe? Então é isso, na realidade ainda é muito orgulho e egoísmo no coração que não consegue ver a felicidade do outro se a sua não estiver, digamos assim, junto, tá bom? Mas são todos espíritos, na realidade, espíritos infelizes, os espíritos trevosos, que ainda não conhecem a lei de Deus, a lei de amor, a lei de caridade. Precisam, na realidade, de muito amor, de muita compreensão e de muito exemplo no bem, tá bom? Meus amores, nosso tempo acabou, tá? Eu sei que estou vendo aqui que a Alicia colocou perguntas, mas não dá mais tempo, tá bom, meus amores? Eu vou pedir a vocês que coloquem, Alicia, coloca a sua perguntinha no privado e nós vamos responder para que possa dar tempo de nós fazermos a nossa prece de encerramento e também apoiar de alguma forma vocês no privado para aqueles que eu não pude responder, tá bom, meus amores? A Lide coloca a primeira live que assisto desta igreja, amei, parabéns, obrigada por compartilhar conhecimento e luz. Obrigada também, Lide, minha querida, tá bom? Planeta Bicho também trazendo mais uma dúvida aqui, meus amores, não dá mais tempo, tá? Com a possibilidade de um espírito superior sugerir sobre deixar o trabalho do dia a dia de lado e dedicar-se quase que todo o tempo a favor do próximo. Converso contigo no privado, Planeta Bicho, sobre isso, tá bom? Não dá tempo aqui, precisaria de um pouquinho mais de tempo para conversar com você sobre isso. Meus amores, vamos fazer. Já ia me despedir aqui, dar o meu beijo final. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos lá, então, nesse momento, elevar o pensamento ao Mestre querido e amado Jesus, agradecendo sempre a Ele, a espiritualidade amiga, por esse trabalho maravilhoso, por esse estudo que tanto nos eleva e que nos ajuda, Mestre querido, a compreender sobre a mediunidade e assim estamos mais próximos de Ti e da espiritualidade que nos acompanha e que certamente também deseja o nosso progresso e o nosso aprimoramento. Que Tu possas, Pai querido, continuar sempre conosco, que possamos estar sempre aqui, alegres, felizes, com boa vontade e muita perseverança para aprender e crescer contigo. Que Tu nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Agora sim é a hora do nosso beijo. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã. Lembrando que tem Rosas do Evangelho amanhã. E na próxima segunda-feira, Rosas da Mediunidade. Tá bom? Beijo!